Olá, como vai? Esteja bem. Nos últimos dias, muita gente que faz EAD, outros que estão querendo fazer, andaram preocupados com algumas notícias que andaram aí no mercado. E aí? Vai ser obrigatório, presencial, à distância? Como fica tudo isso? Fique por aqui, porque nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Mais uma vez, o nosso encontro com Antônia Brás, CEO do Instituto AGC, e que vai falar para nós, né, sobre um assunto que tem tomado conta aí das mídias e também da cabeça de quem estuda ou quem quer estudar também, principalmente dentro do sistema EAD. Antônia, afinal de contas, como fica tudo isso com essa situação da obrigatoriedade de ser presencial, qual o percentual para estar presencial, não estar presencial, quando que vai entrar em vigor? Tudo isso são dúvidas que você tem e que você vai ficar sabendo de tudo isso e muito mais agora aqui com a gente. Olá, Beto. Então, essas transformações, essas mudanças que estão acontecendo, mexeu muito com a cabeça do povo, foi notícia em toda a imprensa nacional. O ministro trouxe algumas mudanças significativas, algumas que vão melhorar, outras que dificultam um pouco o EAD. E, na verdade, assim, o povo está muito preocupado, mas quem está matriculado segue a regra que ele contratou o curso. Então, se o curso era 100% EAD, vai continuar 100% EAD. Estou pensando em começar um curso e agora já mudou. As universidades têm 2 anos para fazer a mudança. Então, cada faculdade, cada universidade vai fazer a sua mudança de acordo com o tempo que ela precisa. Então, por exemplo, algumas podem mudar dentro de 6 meses, outras um ano. Então, quem ainda quer fazer o curso 100% EAD, ainda dá tempo. Então, se você tem esse desejo de fazer o curso 100% EAD, aproveite esse momento, porque ainda é possível de matricular 100% EAD. Porque geralmente vem a notícia e há que se ter um tempo para que haja adaptação, para que tudo isso realmente comece a funcionar de verdade. Sim, precisa de adaptação, porque, por exemplo, tem polos, inclusive, que ele não atende a novas exigências do MEC. Ele precisa ter um espaço para aula presencial, ele precisa ter computadores, certas tecnologias, para que ele possa atender bem esse aluno, e nem todos os polos estão preparados. Então, precisa ter todo esse tempo de adaptação e a faculdade também, porque agora ainda surge ainda o professor mediador. Ela tem que contratar esse profissional, tem que preparar, tem que organizar muitas coisas para que esses alunos que vão vir fazer a prova presencial esteja tudo preparado e também vai ter algumas aulas práticas. Essa variação do EAD varia de 20% de aula presencial a 50%. Vai depender do curso que o aluno escolher para ele precisar fazer aula presencial. Lembrando que boa parte das aulas presenciais, o online ao vivo é considerado presencial. Mas também vai ter projeto de extensão, que isso também demanda a presença do aluno. Então, quem quer ainda aproveitar o EAD, mesmo 100%, tem que aproveitar agora. Bom, então, na verdade, a medida em si, ela acaba sendo bem mais impactante do que aquilo que a gente pode imaginar, né? Inicialmente, porque você tem, por exemplo, no polo, quem tinha um polo menor, ele vai ter que aumentar, né, as suas tendas para poder receber essas pessoas também para fazer a parte prática naquilo que lhe cabe nas matérias que ela tem no seu escopo. Sim, o MEC calcula-se que 50% dos polos EAD irão fechar, em virtude de não ter condições financeiras de atender às novas exigências, né? O nosso polo aqui atende Presidente Prudente, então fiquem tranquilos que o polo continua e você vai ter todo o apoio nosso aqui do pessoal de Prudente Região que estuda conosco. Bom, e com certeza vai trazer essa informação, a informação tratada de maneira correta, vai trazer um pouco mais de tranquilidade para quem está pensando em ingressar, né? E está justamente naquele ponto de decisão. Sim, e ainda assim, os reitores, os proprietários, mantenedores de faculdade, com certeza ainda terão algumas conversas com o MEC, que talvez algumas coisas ainda podem mudar. Então, o que eu sempre digo, então, você tem 2 anos para se organizar, muita coisa pode acontecer. Por exemplo, quando o MEC coloca que esse professor que vai dar aula online ao vivo só pode fazer isso para 70 alunos, isso é algo impactante. Por quê? Por que só 70? Por que não pode ser mais?
Se o professor e o mediador puder só trabalhar com 70 alunos, isso vai fazer com que os cursos EAD alterem muito seus valores para cima e as mensalidades vão acabar subindo. E uma vez que o EAD foi tão inclusivo, porque com as mensalidades mais em conta, de poder estudar na sua casa, isso fez com que muitas pessoas que moram longe da cidade, por exemplo, pudessem estudar. Vamos pegar assim, que nem pegar o estado do Mato Grosso, que tem cidade que a 400 quilômetros que tem uma universidade. Pegar Sim. lá nos ribeirinhos. Como é que essas pessoas têm que pegar um barco para ir até a universidade? Como é que essas pessoas iriam estudar 100% presencial? Então, o EAD trouxe uma inclusão e o aumento do acesso ao ensino superior, que isso precisa ser considerado, principalmente na questão de professores. Porque se essa exigência de 50% na licenciatura, isso pode dificultar a formação de professores. E a minha preocupação também é o valor aumentar muito e as pessoas não terem condições de estudar. Então, precisa algumas coisas serem revistas com o MEC. Eu digo que as pessoas têm que ter paciência, aproveitar ainda que o valor é em conta. Quem quer estudar, aproveite esse momento, porque as mudanças são bem grandes. Bom, e aí também daria um revés, né? Porque se você tem já o EAD, cuja proposta original é justamente aumentar, quer dizer, com um professor só que pode dar a mesma aula para 1.000 alunos. Se você reduz isso para 70%, você tem duas situações aí. O EAD, que deveria ampliar, ele aí fica limitado, e o espaço físico, que poderia ser mais limitado, ele vai ter que ser ampliado. Sim, isso acaba dificultando e onerando tanto a universidade quanto os polos. Então, algumas situações precisam ser revistas. Com certeza, algumas conversas aí vão acabar revendo toda lei sempre acaba tendo algumas alterações, né? Os Então, ajustes, os né? ajustes, porque coloca-se como que vai funcionar, depois na prática começa a ver que tem alguns probleminhas. Então, vamos resolver isso. Então, algumas alterações sempre acontecem. Então, tenham calma, tenham paciência, que tudo isso vai ser adequado. E os alunos que estão estudando, fique tranquilo que continua na mesma modalidade, da mesma forma que você contratou. E se você quer estudar, aproveite ainda esse momento. Aliás, se você tem alguma dúvida sobre o EAD, você pode colocar aqui nos comentários, né? Então aproveite também para você curtir, compartilhar esse vídeo que tem informações tão importantes com alguém que você conhece, que você sabe que precisa, né, da informação. E não esqueça também de ativar o sininho para as notificações, e assim que tiver alguma coisa por aqui, você vai ser o primeiro a saber, primeiro que todo mundo. E é sempre bom ter informações aí, né, de fontes reais, verdadeiras, né, já que a gente vive num mundo que tem tantas possibilidades aí, mas aí de você ter informação com qualidade, porque isso vai te ajudar na questão da economia de tempo, né? E hoje, que é um capital tão precioso, né, Antônio? Sim, é um capital precioso e a gente precisa considerar o quanto que o EAD trouxe de benefício para as pessoas. Quantas pessoas que não tinham condições, principalmente as mulheres, que não tinham condições de fazer um curso superior, que tinha que cuidar dos filhos, e com quem quer deixar os filhos para poder estudar? Hoje as pessoas podem estudar na sua casa. Aquela pessoa que trabalha aqui não tem horário fixo, que chega em casa às 7, 8 horas da noite. Essas pessoas passaram a poder estudar e ter um tão sonhado curso superior. E nós precisamos valorizar isso, inclusive para aqueles que ficam falando aí que não precisa estudar para ficar rico, já tem pesquisa sobre isso, o quanto isso trouxe, foi prejudicial para a vida de muitas pessoas que acharam que poderia ganhar dinheiro só na internet e acabaram tendo sua vida prejudicada, porque muito sim deu certo, mas não é assim 100% da população conseguir isso. Então, o estudo continua sendo importante e quanto mais a gente puder oferecer oportunidade para que todos possam fazer o seu curso superior, melhor. Bom, e nessa esteira aí, a gente acaba abrindo aí duas alas, né? Uma das exatas, que as matérias de exatas que estão tão em alta, porque nós temos aí as situações de engenheiros que se formam e o mercado financeiro tem absorvido muita gente, né, que vem da área de engenharia para poder trabalhar lá e dar super certo. E, por outro lado, você tem aí os golpes que acontecem aí na internet justamente por conta disso, da promessa, né, do dinheiro fácil. Isso existe há tanto tempo, né? Há quanto tempo desde que o mundo é mundo e gente é gente. Mas nessa parte das exatas, assim, o que mudou no percentual? Teve alguma mudança assim mais significativa? Sim, alguns cursos foram para 40%, a
a prática, né, e a aula ao vivo, que pode ser ao vivo, essa aula presencial pode ser ao vivo online. Alguns cursos ficaram, os tecnólogos ficaram com 20%, alguns ficaram com 30%, por exemplo, a engenharia, outros ficaram com 40% e outros com 50%. Quando fala também lá do curso de medicina, de psicologia, de Sim. direito, 5 cursos que não podem ser mais EAD, tirando a enfermagem, nenhum desses outros cursos poderiam ser EAD. Se estava oferecendo, era ilegalmente. Não era legal, era fora da lei daquilo que o MEC permite. Então não é que não pode, nunca pôde, tirando a enfermagem. E agora até a enfermagem tem que ser 100% também presencial. Presencial. Ela não pôde continuar, embora eu considero que direito e psicologia poderia tranquilamente ser EAD. Mas eu tenho certeza que ganhou aí a força dos conselhos para exigindo que continue presencial. É porque tem toda uma situação de mercado, uma questão acadêmica também, que acaba, tem que se juntar tudo isso e adaptar ao mercado que a gente vive hoje, né, Antônio? Sim, exatamente. Bom, então você que quer mais informações, então, olha, não esqueça de fazer tudo aquilo que a gente já, como já dissemos antes, de curtir, compartilhar, ativar o sininho para notificações e, lógico, assim que tiver alguma novidade, você vai saber por aqui. Afinal de contas, educação que transforma, a gente tem por aqui. Obrigado, Antônio. Eu que agradeço.